Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Hoje é mais um dia de alegria, estamos entrando na sua casa com o programa ABC do Espiritismo. Por essa querida TV, Mundo Maior, nosso abraço carinhoso ao André Marouço, nosso carinho, nosso respeito a todos os funcionários dessa instituição tão abençoada que pertence ao aglomerado Casas André Luiz. Mas vamos iniciar o programa falando do Evangelho. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradecemos aos nossos telespectadores, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare, em mais esta oportunidade juntos podermos estar. Qual é o tema de hoje, André? Hoje nós vamos falar, buscando em o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Esse é um capítulo, André, muito interessante, porque por que fazer o bem? Muitas pessoas se perguntam, e nós vamos tentar compreender um pouco nas palavras de Jesus. Vendo também na atualidade este momento político, esta corrida eleitoral em que se promete muita coisa, não visando o próximo, mas visando o voto do próximo, os próprios religiosos. Qual a nossa intenção quando nós ajudamos o nosso semelhante? Qual a nossa intenção quando nós assistimos a um doente, quando nós ajudamos um cego a atravessar a rua, quando nós damos um prato de comida ao faminto, um copo de água ao sedento? Então hoje nós vamos falar da intenção, porque tudo que nós fazemos é motivado a uma intenção. Quando não é boa, automaticamente é negativa. É verdade, André. Nós precisamos hoje perder um pouco as características que nós hoje vemos, que é o toma lá da cá. Isso é muito comum. Antigamente eu me lembro que havia uma questão onde as pessoas, por exemplo, a questão da botina tão falada no meio político. Antigamente se dava um pé de botina e a pessoa, quando ganhava a eleição, ela dava outra parte. Quantas pessoas revoltadas por não ter ganho a eleição, chegou a queimar, chegou a jogar fora o outro par de botina, porque se sentiu desprestigiado. Nós precisamos, André, estamos numa época importante, começarmos a fazer uma reflexão. O que é a caridade? Caridade nessa época, desses 2 meses, que toda vez que tem eleição se prevê a temporada eleitoral, vemos as pessoas fazerem verdadeiras caridades, mas são caridades falsas, apenas para conquistar votos. Nós precisamos repensar, precisamos olhar, não é, as pessoas como um todo, para que as pessoas possam trabalhar pelos mais carentes durante todo o tempo que ela foi eleita, trabalhando pelo povo. Mas a temática não é apenas sobre a política, não. Nós estamos falando de nós, pessoas comuns na família, no trabalho, na sociedade, dentro de um templo religioso, a maneira que nós lidamos com o nosso próximo. É verdade que é momento de repensar. E para repensarmos, nós elegemos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Nós estudaremos neste bloco uma mensagem e no bloco seguinte, uma outra temática de Jesus. A primeira está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, quando a narrativa nos informa: Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e que teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. É interessante, quando nós começamos a ler uma mensagem como essa, nós começamos a repensar. Você que está nos ouvindo, e também nós fazemos uma ampla avaliação sobre isso,
O que é a caridade? Mesmo porque eu vou buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 7º, a paciência, quando faz uma referência que eu julgo ser muito importante. Ele diz que a caridade mais fácil de ser exercida é a caridade da esmola. E a caridade mais difícil de ser exercida é a caridade do perdão. E como tudo isso é verdade, como é que nós vamos aprender a perdoar se nós ainda não aprendemos a dar esmola, a auxiliar o nosso próximo? Que é a caridade mais simples, a mais humilde. Nós ainda nos escondemos naquelas velhas frases usadas popularmente, como, por exemplo, eu não dou porque eu vou criar vagabundo, eu não dou porque a pessoa vai beber, eu não dou porque a pessoa vai usar droga, eu não dou porque a pessoa vai fazer isso, a pessoa vai fazer aquilo. E o Chico sempre indagava que nós não deveríamos ter essa preocupação. Se alguém nos pede ajuda, nós devemos cumprir e fazer a nossa parte. Se ele vai fazer bom uso ou não, isso é problema dele. Aí eu não dou mais cesta básica, porque de um número grande de cestas básicas, eu fiquei sabendo que uma pessoa, 2 pessoas, o jovem não permitiu que a cesta fosse para casa. Passou em algum lugar e trocou por alguma droga. E a gente diz assim, eu não faço mais. Mas nós não podemos dizer que não é todos que usam dessa praxe. E nós não temos nada a ver com isso, nós temos que fazer a nossa parte. Né, André Luiz? Sim, realmente nós notamos que, diante do Evangelho, a teoria, os conceitos são muito bonitos. Nós ouvimos um orador espírita falar, sua retórica é brilhante, nós vemos um pastor falar, eles que estudam e se preparam, muito bonito, nós vemos um padre que estuda vários anos falar e tem o dom da oratória, é belíssimo. Mas nós vemos como é difícil nós aliarmos a teoria, o conceito e a prática. Realmente, André, existe uma coisa muito interessante. Eu me lembro, contando uma história por mim mesmo, quando eu comecei a oratória, que o Chico nos disse na casa dele que nós iríamos fazer palestra, até para mim foi uma grande surpresa, porque estava recém-chegado ao movimento espírita, um jovem desequilibrado, cheio de problemas, não conhecia nada do espiritismo, desde muito jovem já havia tomado remédio e estava naquela altura tomando remédio psiquiátrico, por ter assim a mediunidade e não saber o que se tratava. E eu me lembro que quando nós começamos a estudar, a nos preparar, durante um determinado momento, em especial quando eu mudei de Itatiba, eu parei um pouco de fazer as obras assistenciais, que era a sopa, que nós participávamos naquela cidade. E quando eu mudei para Santo Antônio de Posse, comecei a frequentar o movimento espírita de Campinas, sendo que na época, por Santo Antônio de Posse, eu era diretor do Departamento de Doutrina da USE Campinas. E eu deixei um pouco o lado assistencial. Eu me lembro, André, que começou as minhas palestras serem preparadas, eu comecei a perceber que faltava alguma coisa. Eu falava até com uma certa desenvoltura, as pessoas gostavam, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E um belo dia nós perguntamos ao nosso amigo espiritual o que realmente estava faltando. E ele nos diz que o que faltava era o cumprimento, era a vivência daquilo que nós estávamos falando. Ou seja, eu falava de amor, falava do próximo, falava de caridade, sendo que não estava fazendo essa área. Então, a palavra se torna morta quando não vivifica através dos exemplos que a vida nos traz. Por isso que no Evangelho de Jesus nós vamos encontrar um personagem que muito nos encanta, Paulo de Tarso, narrado brilhantemente no livro Paulo e Estevão. Nós podemos observar que quando Paulo se converte ao cristianismo, ele fica durante 17 anos se preparando nas montanhas, estudando, refletindo, purificando o seu coração e os seus intuitos, porque toda aquela campanha sangrenta contra os cristãos foi ele que motivou, foi ele que iniciou. Não foram 17 dias
Não foram 17 meses, foram 17 anos. Então nós observamos que realmente o trabalho assistencial é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo para seguirmos. Por que nós vemos hoje pessoas falarem, nos encantamos, mas não encontramos ninguém, por exemplo, parecido com Chico Xavier? Porque Chico Xavier, em toda a sua vida, aliou o trabalho com o público ao trabalho com os necessitados. E quando falamos necessitados, são necessitados de toda a ordem. Às vezes nós falamos necessitados e marginalizamos aos menos favorecidos, materialmente falando, mas existe uma classe muito maior de necessitado, que é o sentimental, que é os aflitos, ao ponto de Jesus dizer: bem-aventurados os aflitos. Nós todos passamos pelas aflições no lar, no trabalho, os conflitos conosco mesmo. Então nós vemos que Chico Xavier é o modelo, igual Jesus o é. Interessante, André, que a história de Paulo realmente nos comove, porque Paulo teve que buscar essa transformação íntima, deixando o homem velho, aquele homem imponente, para a busca do homem novo. Ele então foi trabalhar fazendo tecelagem, que era uma profissão que ele havia aprendido quando criança, e ele então começou nas montanhas a trabalhar. Ele trabalhava e lia o que Gamaliel havia deixado a ele, que eram os pergaminhos. Porque Gamaliel havia se afastado do Sinédrio exatamente por conta disso. Ele achava que Jesus era uma verdade. Ele achava que Jesus era o Salvador. E que realmente havia necessidade de rever os preceitos que se tinham naquela época das leis mosaicas. Foi nesse instante, então, que ele resolveu se aposentar. Paulo vinha com aquela imponência de jovem, o jovem que quer transformar o mundo, o jovem que quer transformar as coisas. E foi ele que deu início, como o André tão bem explicou, que está lá no livro Paulo e Estevão, toda aquela carnificina que se iniciou naquele momento de perseguições, não só a Gerziel, que tinha um nome cristão como Estevão, como também começou-se a perseguir muitas pessoas. Logicamente, isso é a figura do homem velho. Ele tinha que abandonar isso para reconstituir a figura de um homem novo. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco, mas não deixe de entrar em contato conosco através do Facebook. Mande a sua solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio, procure por Sérgio Vilar, como você está vendo aí na sua telinha, e curta a minha fanpage, André Luiz Querini Vilar. A sua participação é fundamental. É por isso que hoje nós estamos falando de caridade, esse tema tão palpitante. Estamos caminhando aí para o final do ano, o Natal está chegando, e eu tenho a certeza que é hora de nós refletirmos o quanto necessita uma pessoa de uma cesta básica, uma criança de um brinquedo, e todos nós podemos fazer alguém feliz nesse final de ano. Não sai daí não, nós já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. Mande uma mensagem para nós e nós estaremos respondendo. Já retornaremos com o segundo bloco. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração,
dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós, no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham, temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Não disse que era rápido? Retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Estamos falando hoje da caridade. A caridade, esse tema tão palpitante, mas esse tema todos nós falamos. Mas é uma pena que a grande maioria das pessoas só consegue ver a caridade, só consegue auxiliar fazendo a caridade nos momentos das catástrofes. Às vezes, você já reparou? Nós estamos assistindo um programa televisivo e, de repente, nós vemos uma cidade que foi, de uma certa forma, devastada pela chuva. E ali se pede ajuda. E nós ficamos ali preocupados e já logo vamos depositar alguma coisa, mandar uma cesta básica, mandar um alimento, mandar um remédio. É bacana, mas nós temos que relembrar que catástrofe em vidas pessoais acontece todo dia, toda hora, em todos os lugares. Na minha cidade, na sua, em todas as cidades do Brasil, algumas mais, algumas menos, sofrem esse problema. Nós precisávamos achar um meio de ajudar a nossa cidade. Eu gostaria, André, antes de você ler essa parte do Evangelho, não é fazer uma crítica, mas fazer uma referência, que eu julgo ser importante. Todo ano, nós acompanhamos, por exemplo, o programa Criança Esperança. E nós vemos as cidades se movimentarem. Mas é uma pena que todas as cidades têm as suas instituições. Tem creche, tem asilo, tem instituições que dão cesta básica, tem instituição que dão alimento para os carentes, tem pessoas que trabalham com jovens, com pessoas de rua, tem instituições que estão com dificuldade, que trabalham com jovens que são drogaditas, com jovens alcoólatras.
não é? E é uma pena, por exemplo, eu nunca vi aqui na nossa região de Itapira, Campinas, essa região toda, que é uma região extensa, nenhum dinheiro desse sendo revertido para sequer uma instituição da nossa região. Então nós temos que ajudar sim, mas não ser tocado apenas pelos artistas, pelos jogadores de futebol, naquele apelo comovente para exercermos a caridade. É hora de fazermos a caridade pelo coração. Vamos olhar quais as instituições de nossa cidade que está precisando de uma ajuda. Se não podemos ajudar muito, ajudemos com o pouco. O pouco seu para uma instituição é muito. O pouco seu para uma família que está passando fome é muito. É importante nós começarmos a rever. Não sou contra esses Teleton, Criança Esperança e outros movimentos que a nossa TV brasileira tem patrocinado. Acho bacana, mas acho que é apenas um grupo muito pequeno de instituição, marcadas em forma de ONG, que, na verdade, levam todos esses recursos e as instituições mesmo não conseguem ver nada. Vamos ajudar sim, vamos pensar nisso, mas vamos ajudar a nossa cidade, as instituições que estão ao nosso lado. Às vezes, você ajudou a Criança Esperança, um dinheiro que foi para o Nordeste, bacana, ajudou uma instituição. Não vou fazer nenhum comentário sobre isso, mas às vezes, a pessoa que está no muro vizinho da sua casa, que é uma instituição, na sua rua, no seu bairro, às vezes não tem açúcar para adoçar o leite para as crianças na creche, às vezes não tem um arroz para fazer para aquelas crianças, os dirigentes trabalham com muitas dificuldades. Vamos pensar nisso, vamos ajudar a nossa comunidade. Tem uma passagem de Jesus que sempre me chamou muita atenção, é singela, como toda a vida de Jesus. Nós ainda não compreendemos que são nas coisas mais simples que estão a beleza da vida. Às vezes a gente ouve um orador, acha lindo o que a pessoa falou, não entende nada da palestra, mas acha lindo porque usa termos difíceis, tudo. E às vezes nós ouvimos uma pessoa simples falar e essa toca o nosso coração, como Jesus fez. E em determinado momento Jesus disse assim: nos finais dos tempos haverá um só rebanho, que é toda a humanidade, independente se acredita por Deus ou se chama Deus por outro nome. Independente se tem eu como mestre ou se trata como mestre um outro companheiro como Buda ou qualquer outro. Nos finais dos tempos haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Jesus é o pastor, é o dirigente eleito por Deus para dirigir o planeta Terra. Eu falo por mim mesmo. Nós ainda, humanidade, estamos muito distantes de compreender o que é este rebanho universal. A dor ainda do vizinho, nós somos totalmente indiferentes. Se a instituição A está precisando de recursos, o problema não é meu, porque eu penso diferente dela. E por eu pensar diferente, eu não vou dar um dinheiro para ela. Então nós vemos que nós generalizamos todas as religiões, generalizamos os seus dirigentes, generalizamos os seus fundamentos por acharmos que todos roubam, que todos lesam. É verdade, tem aqueles que agem de má fé, mas não podemos generalizar aqueles que trabalham com amor, com ideal, com carinho. Então nós notamos que a nossa participação, seja numa instituição, seja num lar, Chico Xavier tinha uma das atividades que desencarnou junto com o Chico, a peregrinação. Ia nas casas, levar o material, levar o espiritual. Hoje nós estamos muito preocupados com congressos, com encontros, com curso disso, com curso daquilo, em ter não sei quantos grupos mediúnicos, em ter centenas de passistas, é fundamental. Mas nós não podemos esquecer que o espiritismo não é apenas parte intelectual, o espiritismo também é coração, é a gente ajudar o próximo que necessita de uma mão amiga. A caridade, ela não pode realmente só ser vista pelo campo daquilo que nós ajudamos. Hoje a doutrina espírita traz um Jesus num outro patamar. Traz um Jesus, principalmente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Os sãos não precisam de remédio. Quem precisam de remédio são aqueles que estão estropiados, são aqueles que passam fome, são aqueles que passam necessidade do saber. Jesus veio trazer para nós a esperança de mostrar que todos nós somos importantes, porque todos nós fomos criados por Deus. Sendo assim, cada um de nós podemos fazer muito pelo próximo. Por quê? Porque às vezes o nosso próximo não precisa do nosso dinheiro. Às vezes o nosso próximo precisa de um abraço. Às vezes o nosso próximo precisa de um sorriso. Às vezes o nosso próximo precisa de uma palavra amiga. Às vezes a pessoa é muito rica. Às vezes a pessoa tem muitos bens. Mas às vezes ela está vivendo uma pobreza tão grande espiritual. Não a pobreza que Jesus se faz referenciar no capítulo das bem-aventuranças, mas a pobreza mesmo, diante daquela palavra que dá aquela condição lamentável, daquela pobreza de sujeira, aquela pobreza de preocupação, aquela pobreza que precisa ser revista. E todos nós podemos nos preparar para dar o que tem de melhor. No Evangelho apócrifo, uma história de Pedro, que nos conta que Pedro, certa feita, estava passando na praça, um homem estava deitado, reconheceu: Pedro, pela misericórdia do Senhor, dê-me uma moeda. Pedro colocou as mãos no bolso e percebeu que nada tinha. Às vezes acontece isso conosco, não temos o dinheiro para dar. Pedro pensou e disse: e agora? Não tenho dinheiro para dar para esse homem. Pedro estendeu as mãos, pegou na mão desse homem e falou: levante, meu irmão. O homem levantou, Pedro deu um abraço carinhoso e com um sorriso, Pedro lhe diz: meu irmão, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. É isso que a humanidade precisa, é isso que as pessoas querem. Às vezes um abraço vale muito mais do que um prato de comida. É muito importante pensarmos assim. E eu também lembro neste momento da figura extraordinária de Gandhi. De todos que passou no século XIX, no século XX, teve duas que me marcou muito. No campo diplomático, Mahatma Gandhi. No campo religioso e social, Chico Xavier. E certa feita, nós sabemos que a Índia é um país grande, um país numeroso e um país extremamente pobre, ainda dividido até hoje em castas. O rico vai ser rico a vida toda, o pobre vai ser pobre a vida toda. E tem aquela pureza de casta, um é puro, outro não é. E Gandhi atendia na semana a população, que ia até ele conversar, pedir uma orientação, pedir uma ajuda, ele atendia como se fosse um atendimento fraterno que os centros espíritas comumente têm. E de repente uma mulher muito simples levou o filho, andaram uma distância grandiosa, e chegou até lá. O Gandhi cumprimentou a mulher, se agachou, cumprimentou a criança e questionou: no que posso ajudar, Gandhi? Meu filho tem uma admiração muito grande por você. E nós levamos ele no médico e o médico disse que ele não pode mais comer açúcar, só que ele adora açúcar. E eu, o meu companheiro, a minha mãe, todos já tentamos mobilizar para que ele parasse de comer e ele não para. E nós tivemos a ideia de trazer até você porque nós acreditamos que a sua palavra, pelo carinho que ele tem por você, irá mobilizar o seu coraçãozinho. Aí o Gandhi falou assim: vamos fazer o seguinte, vem a semana que vem, neste mesmo horário. Aquela mulher despediu de Gandhi, Gandhi ajoelhou, despediu da criança, a mulher não entendeu muito bem e foi embora. Passou uma semana, veio, o Gandhi cumprimentou ela, baixou, cumprimentou a criança e falou: meu filho, se você continuar comendo doce, você vai magoar sua mãe e seu pai, porque você vai ficar doente, você vai dar trabalho para eles e você vai até morrer mais cedo. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. E o Gandhi levantou e foi para sua cadeira. E a mulher questionou: mas Gandhi, você pediu para eu voltar para falar apenas isso? O Gandhi falou: é verdade, porque na semana anterior eu comia doce e os médicos também haviam me proibido devido à minha saúde. Então como é que eu iria pedir a uma criança para não comer se eu também estava fazendo algo equivocado? Interessante, André. Eu gosto muito dessas histórias porque é uma história simples de Gandhi. Tem muitas pessoas que falam: mas o que tem a ver essa história? O que de importante que tem nessa história? Tem muita coisa de importante.
São nesses pequenos ensinamentos que nós vamos vendo a grandeza daquele que se propõe a fazer alguma coisa. Porque não é mais lógico nós, numa casa espírita, os nossos irmãos de uma igreja católica, os nossos irmãos de uma igreja evangélica, que porventura têm os seus trabalhos assistenciais, que tem o trabalho de atender o próximo, dando uma palavra amiga, e aqui fora nós vemos as mesmas pessoas maltratarem as pessoas numa fila de banco, maltratar uma pessoa dentro de uma casa comercial, maltratar uma pessoa que equivocadamente lhe fechou o carro e ele dispara uma série de palavrões. Então nós precisamos começar a ter um comportamento em todos os lugares que nós nos encontramos. É momento de mudar. E nós pedimos a você, como pedimos a nós mesmos, vamos fazer do mundo em que vivemos um mundo melhor, um mundo mais próspero no campo espiritual. Querido amigo, nosso restinho de tempo vamos gastar para fazer um convite. Eu convido você para todos os domingos, às 18 horas, participar no culto do Evangelho no Lar, na minha casa. Ah, mas eu preciso ir para Itapira? Não, é muito fácil. Você vai participar pela fanpage do André Luiz. Procure por André Luiz Querini Vilar e curta a nossa página. Te esperamos. Um beijo carinhoso do programa ABC do Espiritismo e até a semana que vem. Até semana que vem. Um beijo a todos. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.